o material, né, da nossa aula. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui com vocês o material. Bom, falando um pouquinho sobre socialização, como fazer parte de uma sociedade. Nós vivemos em sociedade. Nós falamos na aula passada, viemos falando nas outras aulas sobre a parte da identidade, a parte da alteridade, qual que é a diferença, a parte do individualismo, a parte da empatia. Então, todas essas condições são necessárias para que nós possamos viver em sociedade, né? Então, eu primeiro me reconheço como indivíduo, como portador, né, dos meus valores, dos meus costumes, das minhas crenças, e depois eu começo a me socializar, né, a viver em sociedade. Então, é impossível cada um viver na sua ilha, cada um viver no seu quadrado. Nesse momento, por mais que nós estejamos passando por uma pandemia, a maioria tem ficado em casa, os que saem para trabalhar nos serviços essenciais retornam assim que podem, então aquela coisa que nós tínhamos, né, do lazer e tudo mais, não está acontecendo da forma como deveria, mas percebe que mesmo nós estamos nas nossas casas, nós estamos nos socializando como podemos uns com os outros, grupos no WhatsApp, no Facebook, videochamada, né? Nós buscamos meios para estar em contato com pessoas. Isso é fato, tá bom? E aí, então, eu trouxe um texto para nós discutirmos aqui, que fala ali, né? Ó, em toda sociedade, por mais simples ou complexa que seja, os indivíduos se relacionam levando em conta determinadas regras e normas e assim formam um grupo, tá? A sociologia tem um conceito para investigar o processo no qual os indivíduos formam a sociedade. Esse processo, né, se chama socialização. E aí nós falamos que temos dois tipos de socialização. Eu tenho aquela socialização primária, que é nós conosco e no seio da nossa família, então seja a mãe e pai, com o avô, com os irmãos. Depois a gente tem a socialização secundária, que é aquela que é feita a partir do intermédio de instituições sociais, no caso a escola, o próprio Estado, igreja, né? Então nós vamos ver aí essa parte, né? Socialização primária e secundária. Então, nós falamos isso ano passado, se vocês lembrarem, sobre as instituições sociais que Durkheim pensava que são a base e tudo mais. E aqui tem assim, ó, toda sociedade necessita construir ao longo da sua existência determinadas normas sociais que lhe dão unidade. Então, nós precisamos de normas para que nós possamos nos adequar. Imagine se cada um faz o que quer. Então, enquanto instituição, por exemplo, a escola, ela dita normas e nós seguimos essas normas para que nós possamos ter um bom convívio. Imagina se cada professor quisesse dar a aula dele no horário que ele quisesse, né? Não é assim que funciona. Então, existe um horário onde cada professor dá a aula naquele, né, determinado período, ok? E aí eu coloquei aqui, vou ler com vocês, um trecho muito interessante que fala aqui, né, da descoberta do indivíduo. Olha que bacana, vou ler com vocês. Fala assim, ó. Ao nascer, o indivíduo chega a um mundo que já está pronto e com o qual passa a ter uma relação de total estranheza. A criança vai sentir frio e calor, conforto e desconforto, sorrir e chorar. Enfim, vai começar a se relacionar e conviver com o mundo externo. Nos primeiros meses de vida, vai aprender a conhecer seu corpo, seja observando e tocando partes dele, seja se olhando no espelho. Nesse momento, ainda não se reconhece como indivíduo, pois não domina os códigos sociais. É um bebê, um ser genérico. Com o tempo, a criança percebe que existem outras coisas
ao seu redor. O berço, quando tem, o chão, que pode ser de terra batida, de cimento, de tábuas ou de mármore com tapetes, e os objetos que compõem o ambiente em que vive. Percebe que existe também pessoas, pai, mãe, irmãos, tios e avós, com as quais vai ter que se relacionar. Percebe que há outros indivíduos com nomes como José, Maurício, Solange, Marina, que são chamados de amigos ou colegas. Passe então a diferenciar as pessoas da família das demais. À medida que cresce, vai descobrindo que há coisas que pode fazer e coisas que não pode. Posteriormente, saberá que isso é determinado pelas normas, valores e costumes do grupo, da classe e da sociedade a qual pertence. No processo de conhecimento do mundo, a criança observa que alguns dias são diferentes dos outros. Há dias em que os pais não saem para trabalhar e passam mais tempo em casa. São ocasiões em que ela assiste mais a televisão, vai passear em algum parque ou em outro lugar qualquer. Em algum desses dias, pode dormir a lugares como templos ou igrejas. Nos outros dias da semana, vai à escola onde encontra crianças da mesma idade e também outros adultos. A criança vai entendendo que além da casa e do bairro onde vive, existem outros lugares, uns parecidos com o seu espaço e outros bem diferentes, alguns próximos e outros distantes, alguns grandes e outros pequenos, alguns luxuosos e outros simples ou miseráveis. Percebe que nessa historinha, que está mostrando, né, como que a criança vai se desenvolvendo, ela vai descobrindo o mundo, assim como nós vamos descobrindo o mundo. Vocês aí com seus 15, 16 anos têm uma vivência de vida. Eu com o dobro de idade de vocês, né, mais o dobro, 38, eu já enxergo o mundo de outra maneira, né, porque eu fui aprendendo através da socialização como que se dá as relações sociais, e tudo bem. Quebrei a cara, aprendi muito com os erros erros das outras pessoas, e assim nós vamos construindo o ser indivíduo, a individualidade de cada pessoa, tá bem? Aqui mostra realidades diferentes, olha só. Todos os integrantes de uma sociedade passam pelo processo de socialização. A vida nas cidades também é um processo de socialização. Então, ó, nas imagens no sentido horário, o cotidiano lá em Amsterdã, na Holanda, onde a gente sabe que as pessoas costumam usar bastante a bicicleta. Depois ali, ó, em Istambul, na Turquia, Lagos, na Nigéria, aqui, tá? E Nil, aqui na China, não sei falar esse nome, mas percebe que são realidades diferentes, tá? E continuando falar aqui, né? Sobre a criança, o processo de socialização, como vai acontecendo, né? Diz assim, ó, ao assistir à televisão, utilizar a internet, ler um livro, viajar, a criança perceberá que existem cidades enormes e outras bem pequenas, novas e antigas, bem como áreas rurais, com poucas casas, onde podem ser cultivados os alimentos que ela consome. Aos poucos, saberá que cidades, zonas rurais, matas e rios fazem parte do território de um país, que normalmente é dividido em unidades menores. No caso brasileiro, elas são chamadas de estados. Nessa viagem do crescimento, a criança aprenderá que há os continentes, os oceanos e os mares, e tudo isso com a atmosfera constitui o planeta Terra, que por sua vez está vinculado a um sistema maior, o sistema solar, o qual se integra em uma galáxia. Esse processo de conviver com a família e com os vizinhos, de frequentar a escola, de ver a televisão, de passear, de conhecer novos lugares, coisas e pessoas, compõe um universo cheio de faces, no qual a criança vai se socializando. Além de coisas e lugares, vai aprendendo e interiorizando palavras, significados e ideias. Enfim, os valores e o modo da vida da sociedade da qual faz parte. Então, nós estamos em constante aprendizado, desde o dia em que nascemos até o dia em que nós vamos deixar esse plano, né? Com a morte aí, nós precisamos ir aprendendo. E hoje eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, fala assim, só tem medo da morte aquela pessoa que não viveu plenamente a sua vida.
né? Porque aquela pessoa que viveu plenamente a sua vida, ela não teme a morte, porque ela sabe que viveu enquanto esteve aqui, né? Então, cabe a nós darmos sentido à nossa vida da melhor forma possível, tá? Nos socializando de forma harmoniosa. Nesse momento que nós estamos vivendo, com uma pandemia aí, tá todo mundo no limite, tá todo mundo estressado, vamos tentar tomar cuidado com as nossas palavras, né? Se uma mesma coisa pode ser dita de uma forma mais gentil, por que não fazer isso, né? Nós estamos, parece que em um momento de defesa, de ataque, qualquer palavrinha que uma pessoa diz atravessada para nós já é motivo de briga, de contenda. Então, que a gente possa levar em consideração nesse momento difícil que a gente está passando, o processo de socialização, para que assim a gente possa sair mais fortalecido desse momento que nós estamos vivendo, tá? Então, fica aí a nossa aula de hoje para vocês. O material já está lá nos arquivos, tudo bem? Se precisarem de alguma coisa, é só me chamar.